Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, senhoras e senhores deputados, permitam-me aqui, juntamente com a minha equipa, apresentar as linhas de ação governativa da área da economia e finanças para o ano de 2020. Afetada pela epidemia da pneumonia causada pelo novo tipo do coronavírus, a economia mundial tem vindo a enfrentar um severo desafio, pelo que uma economia baseada principalmente em exportações de serviços de turismo, como é o caso de Macau, não pode ficar imune. Por este motivo, definimos uma estabilização da confiança, mitigação de dificuldades da população, o apoio à economia e garantia do emprego. Como metas gerais das linhas governativas deste ano para a área da economia e finanças, com tarefas fundamentais incididas na recuperação e estabilização da economia no período pós-epidémico, para evitar a ocorrência da aterragem forçada da economia local e no planeamento da capacitação para o futuro desenvolvimento, promovendo a diversificação adequada da economia local e assegurando desta melhor forma os alicerces económicos e a tendência de evolução favorável conseguidos a muito custo desde o estabelecimento da RAEM. Em abril deste ano, o Fundo Monetário Internacional elaborou uma previsão de contração brusca de 3% para a economia mundial 2020, afetada pelos graves impactos provocados pela eclosão da epidemia causada pelo novo tipo do coronavírus. Em Macau, as exportações de serviços de turismo têm vindo a ocupar, desde sempre, um peso muito elevado da formação do produto interno bruto local, atingindo 73,4% em 2019. Assim, aparecerão naturalmente significativas flutuações económicas sempre que se verifique qualquer inversão na tendência de desempenho das exportações de serviços relacionados com o turismo. Nos primeiros 2 meses do corrente ano, o número de visitantes a Macau diminuiu 56,9% relativamente ao período idêntico do ano passado e as receitas brutas do setor do jogo no primeiro trimestre deste ano registraram também uma descida homóloga de 60%. Estes dados refletem uma inevitável queda notória da economia de Macau no ano em curso, com uma previsão de contração económica de 2 dígitos em 2020, elaborado pelo FMI. Em termos de dados estatísticos do emprego, até março deste ano, a taxa de desemprego mais atualizada situa-se no total nos 2,1%, cifrando-se a taxa de desemprego dos residentes em 2,9% e atingindo a taxa de desemprego para 0,8%. A situação do emprego mantém-se ainda praticamente estável, não podendo, no entanto, descurar os riscos da sua alteração. Face aos problemas, não só não podemos fugir às pressões motivadas pelo aparecimento da tendência descendente da economia local, mas também temos de ter confiança para ultrapassar as dificuldades encontradas devido às razões fundamentais seguintes. Primeiro, atualmente o cenário favorável registrado no interior da China no que concerne à prevenção e controle da situação epidémica tende a tornar-se cada vez mais solidificado, proporcionando assim uma forte garantia para a plena recuperação da ordem socioeconómica do país. Segundo, já sujeitas a inúmeros testes, tanto a economia como a sociedade de Macau têm adquirido uma certa resiliência que lhes permitem não apenas fazer face aos impactos provocados pela epidemia, mas também retomar rapidamente a vitalidade e dinamismo após a epidemia. Terceiro, para responder à situação epidémica, o governo da RAEM lançou 2 rondas de medidas destinadas a estabilizar a economia, garantir o emprego e atenuar dificuldades, procedendo à retenção do Fundo de Apoio Combate à Epidemia no valor de 10 mil milhões de patacas, uma quantia de 3,2 mil milhões de patacas para a revitalização da economia. A seguir, irei proceder a uma breve apresentação sobre o planeamento de ações governativas traçadas para a economia e finanças deste ano. Ponto número 1. Empenhos e esforços conjuntos para combater a epidemia e revitalizar a economia. Desde o surto da epidemia e tendo em conta os objetivos das ações governativas e respectivas tarefas fundamentais definidas para o corrente ano, temos-nos esforçado pela realização dos trabalhos relevantes separadamente em 3 fases. Primeiro, combate conjunto contra a epidemia para a manutenção da nossa vitalidade. Segundo, estabilização da economia e promoção da procura interna. Terceiro, revitalização da economia e alargamento dos mercados dos visitantes. Nas fases de combate à epidemia e preparação da recuperação no período pós-epidémico, o governo da RAEM, mediante a mobilização da reserva financeira nos termos da lei e a implementação de políticas financeiras adequadas, tem promovido de forma sucessiva uma série de medidas que incluem a redução dos impostos e taxas, a promoção de consumo, o alargamento de investimentos e apoio às empresas, no sentido de mitigar a pressão sentida pela população em geral na sua vida cotidiana, assim como das pequenas e médias empresas inerente à exploração dos seus negócios. Assim, em relação às medidas de apoio económico da primeira ronda, serão mobilizadas 38,95 mil milhões de patacas dos fundos da reserva extraordinária para serem aplicadas prioritariamente nas áreas que visam incentivar o consumo, reforçar os investimentos e apoiar as pequenas e médias empresas
empresas. A segunda ronda das medidas de apoio económico, que envolvem um montante de 13,6 mil milhões de patacas, englobam 6 planos específicos de apoio, concebidos segundo as linhas assentes a uma abrangência universal e com alvos direcionados, tendo como base beneficiários os indivíduos provenientes de diferentes classes sociais do território, desde trabalhadores, empresários comerciais até os profissionais liberais e residentes. Quanto ao fundo específico do apoio ao combate à epidemia, no valor de 10 mil milhões de patacas, já se encontra reservada por parte do governo da RAEM uma quantia de 3,2 mil milhões de patacas, proporcionando assim recursos financeiros para a efetivação dos trabalhos da fase de revitalização económica. No tocante às ações da terceira fase relativas à revitalização da economia e ao alargamento dos mercados dos visitantes, iremos tirar melhor proveito das oportunidades decorridas da transferência dos serviços de turismo para a tutela da economia e finanças, para proceder a uma integração dos recursos turísticos e de lazer. Iremos igualmente empenhar-nos no desenvolvimento de ações tendentes à atração de turistas, nomeadamente promover estudos de medidas específicas, tendo em conta com os fatores como a estrutura dos mercados turistas, suas características de consumo, situação de pernoitar ou não dos mesmos, entre outros, no sentido de procurar injetar novas forças dinâmicas dirigidas ao tecido económico de Macau. Em simultâneo, mediante a cooperação intersecretarias, estamos em conjunto a desencadear estudos para promover a cooperação entre os operadores do setor cultural e criativo e do turismo de Macau, procurando, através desta parceria, incentivar os visitantes a pernoitar e consumir em Macau. A nossa meta é permanecer mais uma noite e gozar mais um dia divertido. Ponto 2. Diversificação adequada, ações bem planeadas e importância dada à sua concretização. O impacto provocado pela eclosão da epidemia de pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus deixa-nos ficar com uma visão mais clara e de que a estrutura sectorial relativamente monótona constitui o principal problema da economia de Macau, não sendo notório o progresso da diversificação económica local. No intuito de fomentar a diversificação adequada da economia, a nossa ideia é promover mudanças na estrutura industrial, procurando introduzir uma diversificação horizontal com os outros setores industriais no seio da estrutura económica local, caracterizada pela diversificação vertical com predominância do setor turismo. Em termos de desenvolvimento de diversificação horizontal na panorama industrial, o setor financeiro tem sido um dos 4 pilares da economia de Macau, com um peso no PIB entre 6,6% e 7% basicamente. Paralelamente, o setor financeiro tem também criado muitas oportunidades de emprego de alto valor, acrescentado para o mercado de trabalho local. Por isso, o setor financeiro possui condições objetivas contribuintes para a diversificação horizontal do panorama industrial, devendo o ritmo do desenvolvimento desse setor ser acelerado, melhoradas e criadas em infraestruturas incorpóreas do setor financeiro moderno, com foco incidido essencialmente na exploração do mercado de obrigações, na gestão de fortunas e na alocação financeira. Devem ainda estudar e organizar as leis e os regulamentos legais necessários para o setor financeiro moderno, bem como estabelecer e aperfeiçoar os alicerces das tecnologias financeiras de Macau. A meta do mercado das obrigações é criar o mais rápido possível um mercado secundário ativo. Para a gestão de fortunas, devem ser bem aproveitadas as diversas medidas de apoio do Governo Central a favor de Macau, empenhando-se em explorar os negócios de gestão de fortunas de caráter bidirecional na Grande Baía Guangdong, Hong Kong, Macau, e em relação à alocação financeira, serão incentivadas de forma proativa as empresas locais para aderirem aos projetos de locação financeira no âmbito de construção Grande Baía e da iniciativa Uma Faixa, Uma Rota. A indústria de convenções e exposições, apesar de ter um peso no PIB inferior a 1%, possui um efeito impulsionador relevante. De acordo com a conta satélite do setor das convenções e exposições, elaborada pela Direção dos Serviços de Estatística e Censos, o valor acrescentado total desta indústria aumentou 158 em apenas 3 anos. Tendo as atividades de convenções e exposições traduzido rendimentos consideráveis a favor dos diversos setores da atividade econômica, nomeadamente o setor hoteleiro, restauração, transporte e armazenamento, comércio retailista, entre outros. Simultaneamente, a indústria desempenha um papel notório nas áreas de turismo de negócios, captação de negócios e investimento em economia relacionada com a concentração das sedes empresariais. O posicionamento para o futuro desenvolvimento desta indústria consiste no seguinte:
Primeiro, empenhar-se ainda mais na implementação da estratégia de incentivar as exposições via convenções e captar mais visitantes através da realização de exposições, aumentando assim o efeito dinamizador desta indústria para promover o desenvolvimento das indústrias relacionadas. Segundo, reforçar a cooperação com as cidades da Grande Bahia, particularmente a parceria com Hengqin, valorizando da melhor forma as vantagens institucionais de Macau, gerando assim maiores rendimentos econômicos através do modelo de um evento, dois locais. Terceiro, trabalhar com o setor de convenções e exposições do território no sentido de redobrar esforços para a realização de mais convenções e exposições internacionais em Macau. Alguns estudos revelaram uma dimensão de 586,6 mil milhões de renminbi no mercado da medicina tradicional chinesa no interior da China, representando a nossa pátria o maior mercado da medicina tradicional chinesa. No futuro, o setor desta área, dando maior importância ao fator custo-eficácia, irá acelerar o desenvolvimento da sua industrialização, dando prioridade à exploração dos mercados interno e externo. Para explorar o mercado do interior da China e criar novas oportunidades e maior espaço de desenvolvimento para as pequenas e médias empresas e os jovens de Macau, a maior plataforma é sem dúvida a Grande Bahia. Iremos incentivar através de diversas políticas e medidas as empresas e os empreendedores para aproveitarem as vantagens do mercado e dos recursos da Grande Bahia. Sabemos plenamente que para promover a diversificação industrial, especialmente a horizontal, o terreno representa o fator de restrição e problema que exige uma solução. Hengqin, por estar situada ao lado de Macau, constitui um local mais direto e eficaz para a entrada em Macau no mercado da Grande Bahia. Assim, a direção dos nossos esforços no futuro será dirigida à aceleração da construção da zona de consolidação da cooperação Guangdong-Macau em Hengqin, transformando o mais possível Hengqin em outra Macau, a fim de ultrapassar as limitações causadas pela exiguidade de espaços geográficos de Macau. As pequenas e médias empresas constituem uma importante componente do tecido econômico local, proporcionando fontes de subsistência aos grande volume da população empregada, pelo que prestar apoio às PMEs corresponde a prestar apoio aos trabalhadores locais. A dimensão das PMEs de Macau é reduzida, detendo na sua maioria menos de 10 trabalhadores. O intenso calor humano, a elevada credibilidade, a grande capacidade de adaptação às mudanças do mercado são algumas vantagens das pequenas e médias empresas. Contudo, temos também as deficiências. Existem ainda margens de aperfeiçoamento no que respeita à importância dada à exploração de marcas, à elevação do valor acrescentado dos serviços e produtos, etc. A nossa direção para as PMEs é no sentido da elevação da capacidade e do valor acrescentado respectivas e através da introdução das lojas com características próprias e de uma série de medidas respectivas para prestar apoio às PMEs na compartilha dos êxitos alcançados. Neste ano, será promovida a fusão da DSE com o Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia e a transferência eletrônica de dados, passando a designar-se a Direção dos Serviços de Desenvolvimento da Economia e das Ciências e Tecnologia, retribuindo funções e competências no sentido de promover e ajudar de forma mais ativa as PMEs para o desenvolvimento dos serviços de comércio eletrônico. Os contratos de concessão para a exploração de jogos de fortuna ou azar vão terminar em junho de 2022, um assunto de grande interesse para a sociedade. Portanto, iremos aproveitar bem o tempo para estudar e acompanhar os trabalhos inerentes ao lançamento do novo concurso. Assim, em relação às questões sobre o concurso para a obtenção das respectivas licenças, elementos relacionados com as atividades correlativas, não jogo, responsabilidade social das concessionárias de jogos, apoio prestado pelas concessionárias de jogos a favor das PMEs e das microempresas, entre outras. Iremos escutar as opiniões da sociedade, lançando em tempo oportuno toda a documentação para a realização da consulta pública. Quanto aos trabalhos destinados aos jovens, a orientação política na área da economia e finanças é dirigida à prestação de apoio aos jovens no planeamento não só da sua carreira profissional, mas também da sua própria vida pessoal. Iremos encorajar os jovens a proceder à inovação da criação de negócios, mas, ao mesmo tempo, proporcionar-lhes conhecimento sobre os respectivos riscos
inerentes ao empreendedorismo para que saibam a sua qualidade pessoal se adequam ou não a este tipo de negócio. Além da perseguição da séria, as ações de medida destinadas ao desenvolvimento juvenil, iremos, através da cooperação em áreas estabelecer no corrente ano, promover junto dos estabelecimentos de ensino locais atividades de aconselhamento e de sensibilização em matéria. Para a articulação com a implementação das linhas nacionais para a promoção da concretização e da nova conjuntura plena, abertura e valorização mais efetiva das funções da plataforma entre a China e os PLPs, a área da economia e finanças irá estudar a cooperação com a Grande Bahia, Guangdong, Hong Kong, Macau e outras regiões do interior da China para que a exploração do desenvolvimento da cooperação com os países lusófonos em variáveis vertentes, valorizando ainda mais funções da plataforma no seguinte atividades econômicas e comerciais entre a China e os PLPs. Está agendada a realização da 6ª Conferência Ministerial, mas a data da sua conclusão está ainda por definir devido ao surto da epidemia. Mas assim iremos, com os nossos maiores esforços, atuar a coordenação desnecessárias. Quanto às políticas laborais, em relação aos trabalhadores afetados, além de prestação de apoio direcionado a nível econômico, irão ser reforçados os trabalhos da formação em contínuo para o desenvolvimento da diversificação adequada da economia local para o aumento de possibilidade de empregabilidade e da promoção dos residentes, intensificando em simultâneo os trabalhos da conjugação e de mudança de emprego. Por outro lado, não irão ser desrolados o combate ao trabalho ilegal e da segurança ocupacional e destinados ao aperfeiçoamento contínuo da legislação laboral em virtude das mudanças ocorridas no ambiente econômico. Será ainda otimizado o mecanismo da saída dos trabalhadores não residentes. Além disso, a orientação governativa fulcral da área da economia e finanças reside no desenvolvimento econômico e no aperfeiçoamento das condições da vida da população. Por isso, iremos, com todos o nosso desempenho, criar condições propícias para a garantia de abastecimento de produtos essenciais da vida cotidiana, bem como a estabilidade dos seus preços, esforçando-nos ainda para salvaguardar a credibilidade do ambiente do mercado local. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, atualmente a economia no Macau está num tempo difícil, mas face às dificuldades e desafios, temos de manter a nossa confiança, um importante ferramenta para apoiar o desenvolvimento econômico e superar todos os perigos. Só assim é que podemos acolher finalmente o sol primavério. Em simultâneo, seguindo as ideias governativas do chefe do Executivo, os serviços dos trabalhadores e desta tutela irão cooperar com outros secretários e serviços, articulando-se mutuamente para enfrentar e superar as dificuldades encontradas. Perante a futura conjuntura, temos confiança e a nossa base econômica está firme e saudável para resistir aos eventuais riscos, reforçando com os fatores da maior importância não só o apoio proveniente da Mãe Pátria e o apoio proporcionado a toda a população local. Os serviços públicos desta tutela irão continuar a efetuar o seu trabalho de forma ordenada, implementando eficacemente as diversas medidas e planos, entretanto, traçados nas linhas de ação governativa, envidando os seus máximos esforços e empenho para garantir a estabilidade e a sobrevivência do desenvolvimento econômico do território, bem como o estado da população no local. Estamos no mesmo barco e apoiando mutuamente desde que tenhamos confiança para enfrentar perigos, tudo se torna possível. Fica por aqui, muito obrigado.